Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar das primeiras funções matemáticas do Excel. Isso mesmo. Quais são as primeiras funções? Você que é iniciante vai aprender comigo algumas funções que a gente tem no Excel para te ajudar nos cálculos matemáticos e nas análises de dados, que muitas vezes o pessoal acaba confundindo e falando, puxa, quando que eu vou usar isso? Você vai usar agora para entender um pouquinho dessas usabilidades. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nós temos uma tabela bem simples, onde a gente vai falar um pouquinho dessas funções matemáticas. Aonde que estão essas funções matemáticas? Aqui, ó. Nós temos elas, pessoal, localizadas no botão da autossoma. E são elas soma, a média, contar números, máximo e mínimo, e temos outras funções matemáticas, tá? Se você vir aqui em fórmulas, né, ó, ele vai ter aqui, ó, matemática e trigonometria. Ele vai ter um monte daí, ó, tá bom? Mas não são todas essas que a gente vai ver. A gente vai falar das principais, onde você vai trabalhar aí no seu dia a dia, tá bom? Vamos voltar para a página inicial, vamos lá. Então, por exemplo, vamos supor que você quer saber, ó, vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui, ó, o total do trimestre. Total do trimestre, professor, isso mesmo. Você tem todos esses valores. Você consegue somar tudo isso daqui uma única vez? Se eu falar para você que você consegue, olha como é fácil. Então, o total do trimestre, eu vou vir aqui, vou clicar no botãozinho de autossoma. Ele pediu, ó, soma do quê? Ó? Desse intervalo inteiro, ó, fiz a seleção. A hora que eu der o Enter, ele fez o total do trimestre. Bom, eu quero a média. Então, a média do trimestre. Tudo bem? O que eu faço? Mesma coisinha, vou lá, ó, vou pedir a média e vou selecionar, ó, o intervalo de dados. Ao dar o Enter, nós sabemos que a média do trimestre foi de 20.600. Qual que é o máximo do trimestre? E o mínimo do trimestre. Olha só, mesma brincadeirinha, você vai lá, você vai pegar, ó, o máximo e selecionar os valores do trimestre. Você vai descobrir qual que é o máximo valor. Ah, eu quero saber agora o menor. Vai lá, pega o mínimo e seleciona os valores. Ao fazer isso, você também tem ali o menor valor do trimestre. Olha só! Então, veja que basta você escolher a função e, em seguida, fazer a seleção dos dados para realizar essas operações, esses cálculos, né, com as funções matemáticas no Excel. E muitas vezes o pessoal fala, puxa vida, eu teria que fazer a tabela, faz uma aqui, depois a soma. Não, não. Basta você conhecer os recursos e entender um pouquinho melhor as usabilidades práticas que a gente tem. Nós vamos pegar essa tabela e nós vamos trazer novamente outro exemplo de situação que você vai aplicar também aí no seu dia a dia. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Vai lá, primeiro comentário fixado, a gente acabou de deixar um cupom promocional para você começar a aprender Excel para ontem. Mas corre lá que o cupom é limitado. Para você conhecer mais um pouco sobre o curso, faz o seguinte, vai na descrição, tem o link também do curso, www.cursodeexcelonline.com. Você vai conhecer tudo que tem dentro da formação, ok? É a primeira vez que no canal, clique no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa tabela, vou pegar uma planilha nova, vou colocar aqui do lado, vou aumentar um pouquinho mais, tá? E aí vamos entender outras possibilidades que você pode fazer de treino e que você pode também pensar em aplicar nas suas planilhas, tá? Então vamos lá, ó. Imagine que você teria aqui o total, teu chefe quer saber o total. O que você faria? Vem aqui, ó, pede a soma. Ele vai entender que a soma é da linha. Ao dar o Enter, veja que ele fez os 63 mil. Vou clicar duas vezes, prontinho, coloquei ali. Vamos supor que ele também quer o total de janeiro, fevereiro e março. Então olha só, posso selecionar aqui e clico, ó, botãozinho da autossoma
ele faz a soma para a gente. Depois é só acertar detalhes de formatação, tá? Vou pegar esse aqui, ó, em azul, colocar aqui na parte de baixo, tá? Vou pegar os valores, vou colocar aqui no formato monetário. Aqui, ó, vou selecionar os valores, pincelzinho, ó, passo para o lado. Então aqui nós temos uma tabela, né, ó, de faturamento total. Bacana, né? Vamos agora supor, então vou colocar aqui, ó, faturamento total, ok? Vou pegar isso aqui, vou duplicar essa planilha. Agora eu quero o faturamento médio, ok? O faturamento médio. Então aqui, ó, ao ser total, é a média. E aqui onde está total, também vai ser média, ok? Vamos apagar os valores e vamos apagar os valores, ok? Então aqui eu quero calcular a média. O que eu vou fazer? Ó, vou lá, ó, bonitinho, e peço a média. Mas repare, o professor selecionou aqui onde vai guardar o valor. Então selecionei, escolho média. Aqui embaixo vou selecionar e vou pedir, ó, calcular a média. Acabou de calcular. Então nós temos agora uma outra planilha que está trazendo os valores médios de faturamento. Tudo bem? Vamos agora para mais um exemplo. Vou duplicar a planilha. Faturamento máximo ou maior faturamento, análise de maior faturamento. Então aqui seria, né, o maior faturamento e aqui o maior faturamento. Então esse maior faturamento a gente vai utilizar a função máximo, ok? Então lá, ó, selecionei, vou lá bonitinho, o max. Olha só, vou aqui embaixo e vou pedir também o max. Acabei de calcular o máximo da coluna e o máximo de cada linha, fazendo a identificação de maior valor. Bacana, né? E se fosse o mínimo? Vamos duplicar a planilha. Faturamento mínimo, ok? Professor, estou vendo que o senhor está duplicando a planilha. Como que a gente faz? Você segura o Ctrl, tá? Depois clica e arrasta que você faz a duplicação da planilha, tá bom? Então aqui, ó, vai ser o mínimo e aqui também o mínimo. Vamos apagar as informações. Opa! E vamos mudar agora aqui, ó, para mínimo. Ó. Selecionado, escolho o mínimo. Tem o faturamento mínimo. E aqui também o faturamento mínimo, tá? Então, o menor valor por mês e depois o menor valor por unidade ao longo dos 3 meses. Bacana, né? Então veja que, por exemplo, nós temos aqui 4 planilhas com diferentes análises. E muitas vezes o pessoal fica pensando, puxa vida, é tão difícil analisar dados no Excel. Não é. É só você entender as funções que você tem e como que você pode aplicar para fazer, por exemplo, esse tipo de relação. Aqui nessa planilha você está identificando quanto que você está faturando, por exemplo, ao longo, né, ó, de cada mês e ao longo do primeiro trimestre. Olha só. Por unidade, tá? Isso que é importante de dizer. Aqui nós temos o faturamento médio. A gente acabou de identificar qual que foi a média de faturamento, por exemplo, em janeiro. E você consegue, por exemplo, aqui verificar, ó, sul atingiu, norte atingiu, leste, oeste, centro não conseguiu. Aí você olha que é outra planilha, mesma coisa, ó, norte e sul conseguiram, os demais tiveram dificuldade. Aqui, ó, as 3 primeiras tiveram facilidade e as 2 últimas com dificuldade de ficar acima. Olha que interessante. Isso são as análises que você vai fazer. Aí nós temos aqui, ó, faturamento máximo, né? Ó. Quem que foi o maior faturamento? Você vai ver, ó, 23 mil. Onde está o 23 mil? Pô, foi o norte. Ó, o 30 mil, ó, foi o sul. Ó, o 30 mil, ó, foi o leste. O 18 mil, ó, foi o oeste, né? Ó, foi o oeste em janeiro e março. Ó lá, ó, centro, 19 mil, foi em março. Então você acaba fazendo uma análise, identificando isso. E a mesma coisinha para o menor valor. Ó lá, ó. Qual foi o menor valor de janeiro? Qual foi o menor valor de fevereiro? Qual foi o menor valor de março? Olha só. E isso te ajuda a fazer essas análises para tomada de decisão. É muito importante dizer que isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar a analisar os dados, para você tomar a decisão do que pode realmente ser feito. O Excel não toma a decisão, é você que tem que usar o Excel da melhor forma para tomar a decisão. Tudo bem? Essas aqui, pessoal, são as funções básicas, tá? Máximo, mínima, soma, média. Tem mais funções? Lógico que tem. Se eu clicar em mais funções, ele vai estar aqui, ó, matemática e trigonometria.
Ele tem aqui, ó, ABS, que é a função de absoluto, função de cosseno, aleatório, ó lá, arredondamento, olha quanta função, combin, base, função decimal, fatorial, ímpar, par, olha só, MDC, né? Olha lá, MMC, mod, multinomial, par, raiz, olha quanta função, né, ó, de matemática você tem aqui. Tem um monte, gente, né? Mas o principal mesmo que você vai utilizar no teu dia a dia são essas funções. E muitas vezes o pessoal fala, puxa, eu estou vendo isso, aprendi e tal, legal, sei aplicar, mas eu estou com as dificuldades de como fazer o entendimento. Aí é muito importante dizer isso. Dentro da formação do curso de Excel Online, você aprende a ter esse entendimento, como aplicar e até como fazer essas análises, né? A gente ensina isso dentro do Excel. A formação do curso de Excel Online tem esse objetivo, não é apenas fazer uma tabela, mas explicar um pouco sim dessas análises para vocês entenderem o que está sendo feito. Então a gente ensina não apenas a fazer uma tabela e fazer um cálculo, mas ensina a explicação do porquê que você está fazendo. Então isso é muito importante. Tudo bem? Então quer saber mais sobre o curso? Faz o seguinte, vai lá, primeiro comentário fixado, link com cupom promocional, clica, resgata e vem aprender Excel com a gente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.